Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Gulli e esse aqui é o nosso curso de Introdução à Programação, um curso que foi pensado para pessoas que estão começando do zero na área de desenvolvimento de software. E essa aqui é a aula de número 11, a aula sobre funções. E se você está chegando agora, na descrição aqui do vídeo eu coloquei o link da nossa playlist onde você vai encontrar desde a aula 1, né, todo o conteúdo que a gente percorreu aqui durante esse curso. Então você é meu convidado ou minha convidada a assistir essa aula aí desde o início. Conteúdo completamente de graça, tá, para você e que vai te mostrar os principais conceitos da programação, conceito que você vai levar para qualquer linguagem, para qualquer framework, ou seja, são conceitos base da programação. Então vem comigo que essa aula é muito legal, a gente vai falar de um tema super interessante. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Na última aula, né, a gente falou sobre o while, um laço de repetição, e aí eu falei que a gente ia falar do for each, mas antes de falar do for each, para poder falar do for each apropriadamente, primeiro a gente precisa falar de funções. O que são as funções, tá? Basicamente, né, aqui a gente foi escrevendo um código ali bem estruturado e quando a gente precisava fazer a mesma coisa duas vezes, né, tirando o laço de repetição, o que a gente precisava fazer? A gente precisava duplicar um bloco de código. Então, por exemplo, né, em uma das aulas a gente viu lá o look e a Leia, né, quando a gente foi fazer o if, e eu tive que duplicar todo o meu bloco de código fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tinha, naquele momento, né, eu não tinha o recurso da função, onde eu vou poder criar uma função e eu vou poder chamar essa função, que ela pode executar uma sequência de códigos de uma maneira mais organizada e tendo essa função, né, eu posso otimizar essa escrita de código. Na verdade, eu posso otimizar muita coisa, né? Então vamos lá, como que é a função aqui, ó? Imagina que eu tenho aqui então o tempo todo a gente está falando aqui, né, a gente está usando o console.log para mostrar muita coisa, né? Imagina que eu tenho aqui a seguinte sequência aqui, né? Acho que eu criei e apaguei, pronto. Então eu tenho a seguinte sequência aqui. Imagina que eu quero fazer, por exemplo, uma sequência de mensagens de boas-vindas, né? Então eu vou colocar assim: imprima oi. E aí depois eu vou falar assim: imprima. Eu vou colocar um nome aqui também, né? Oi, fulana. Ou até eu posso usar uma variável aqui, né? Oi, nome. A gente já sabe usar variável, então vamos otimizar, né? Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda. E aí eu vou colocar aqui imprima, faça uma boa, tenha um bom dia, né? Tenha um bom dia. Imagina que eu vou falar isso aqui, ó. Isso aqui é numa recepção, em algum lugar onde eu estou recebendo as pessoas. E eu vou fazer isso para cada pessoa. Então ali se eu tenho a variável, como que a gente fez daquela vez com o Luke e com a Leia, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a variável lá, nome, recebendo Júlio. Aí ele vai fazer aqui, né? Oi, Júlio, seja bem-vindo, tenha um bom dia. E aí eu posso fazer o seguinte. Depois eu faço a mesma coisa, ó. Só que eu vou mudar o nome aqui, como é uma variável, né? Para Lisa. Aqui entre aspas. E aí vai fazer de novo. Oi, Lisa, seja bem-vinda. Tenha um bom dia. Beleza, né? Imagina aqui que eu tenho 100 pessoas para receber. Eu vou ficar replicando esse código para 100 pessoas. Não! Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma função, tá? E o que vai ter essa função? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, né? Falar, ó, eu quero criar uma função. E essa função, entre parênteses, né, ela vai receber o quê? Um argumento. O argumento da função
é o que a gente passa, né? A gente chama de argumento ou parâmetro, né? No caso da função, é parâmetro. Então, eu vou receber aqui como parâmetro, né? O meu nome. E aí, dentro da função aqui, né? Eu posso colocar aqui, ó, começa a função. E aqui, termina a função. E aí, tudo que tiver aqui dentro faz parte da minha função. E agora, lembra daquilo que eu fiz aqui, que eu estava duplicando bastante código? Eu vou fazer assim, ó. Eu preciso dar um nome para essa função também, tá? Eu esqueci. Eu declarei, né, que vai ser uma função e essa função vai ser boas-vindas. Então, sempre que eu quiser receber alguém, eu vou chamar a minha função de boas-vindas. Como que fica isso agora? Eu colocaria aqui boas-vindas, primeiro, Júlio. Declarei lá em cima. O que vai acontecer aqui? A hora que eu fizer isso aqui, vai sair imprimindo. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Tenha um bom dia. E aí depois eu vou receber a Lisa. Oi, Lisa, seja bem-vinda. Tenha um bom dia. E aí, quantas pessoas eu quiser chamar, eu posso chamar através de uma função. Vou chamar aqui agora o Bart. Enfim. Esse Simpson ninguém conhecia, né? O Júlio. E aqui, então, eu vou chamar essas 3 funções aqui, tá? E eu vou economizar muito meu código. Então, basicamente, uma função é isso. É uma estrutura onde eu coloco ali um código e isso facilita e eu posso reutilizar o meu código de maneira mais otimizada. Vamos ver como que isso funciona na prática, né? Eu tenho aqui o meu código, né? E aqui a primeira coisa que eu vou fazer, vamos criar aquela função de boas-vindas no JavaScript. Então, eu vou colocar aqui, ó, function, boas-vindas. E aí, no parâmetro, eu vou colocar o nome. E aqui, eu vou colocar, sabe aqueles imprima? Então, vai ser console.log. E eu vou colocar aqui, oi. Oi. Aí, eu vou concatenar com o nome. Olha só. E depois eu vou colocar aqui, né, meu console.log e eu vou colocar o quê? Seja bem-vindo ou bem-vinda. E depois eu vou colocar console.log tenha um bom dia. Se eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Eu declarei uma função. O que é declarar uma função? É deixar pronto para receber, aliás, deixar pronto para trabalhar. Essa função está pronta para ser chamada. O próximo passo aqui eu tenho que chamar a minha função. O que é chamar a função? Quando eu coloco function aqui no JavaScript, né, eu estou criando essa estrutura e aí ela está pronta para começar a trabalhar. Ela é uma ideia ali daquele trabalho, né? Para de fato executar essa função, eu vou chamar ela aqui embaixo. Ó. Então eu vou colocar aqui boas-vindas. Olha só, é um símbolo novo, né? A diferença é que aqui eu vou colocar, ó, o que ele recebe aqui como parâmetro, né? Ele recebe um nome. Então eu posso passar aqui Júlio. E o que vai acontecer aqui? Esperar carregar. Ele vai fazer as boas-vindas do Júlio. E se eu fizer a mesma coisa agora mudando para Lisa? Vai funcionar também. Lisa. Então, com pouco código, eu repliquei. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Então, a gente consegue reutilizar, né? Eu não vou precisar ficar reescrevendo tudo isso aqui. Aí, alguns detalhes aqui. Eu poderia também fazer isso aqui, ó. Não preciso passar direto dessa forma. Se eu tiver uma variável com o nome ali, né? Primeiro hóspede. E aí, o primeiro hóspede é o Júlio. Então, aqui, nesse momento, eu posso passar aqui, ó, o primeiro hóspede. Tá? Posso usar a minha variável. Agora, a gente está começando a juntar recursos.
Peraí, cara, você usou uma variável, o que mais que eu posso fazer? Poxa, se eu quiser otimizar ainda mais meu código, eu posso fazer assim, ó, hóspedes. Agora vai ficar interessante, né? E eu vou criar o quê? Um array. Lembra da aula de array? E agora eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar a Lisa também aqui, ó. Lisa. E agora, ao invés de ficar chamando para cada, né, chamando ali boas-vindas, depois chamar de novo, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for. Ó, que legal. E aí eu vou colocar aqui o var i igual a 0. E aí eu quero fazer isso aqui para quem? Para os meus hóspedes. Hóspedes. E aí enquanto o i enquanto o i for menor que o tamanho do meu array, né, do meu vetor, length, aqui tá errado, length, eu sempre fico na dúvida se eu estou escrevendo certo, e i++. Então lembra, né, o for, inicialização, a condição é que seja menor, né, porque eu vou pegar o índice lá, e i++. Então agora eu tenho hóspedes aqui, e aqui eu vou chamar o boas-vindas, e vou passar o que de nome? O meu índice, né, lá do meu, eu vou chamar as posições aqui do meu vetor. O que vai acontecer aqui? Olha só, ele chamou 2 vezes, né, aqui. Eu vou colocar eu não sei se, será que eu vou colocar um console.log aqui com uma divisória, só para melhorar aqui o nosso console. Agora fica um pouquinho melhor, ó, porque eu tenho separadinho aqui, né? Cada um no seu quadradinho, aqui no seu quadrinho. Olha só que legal, agora em vez de ter que chamar, colocando outro nome, eu só vou adicionando nomes aqui, ó. Vou adicionando hóspedes. Então tinha lá o Bart, o Homer. Quem mais? O Gilberto Barros. Que você também não conhecia, né? Dos Simpsons. E o que vai acontecer aqui? Olha só, eu só vou adicionando nomes e o meu sistema vai aqui pegando a função. Então, eu estou começando a otimizar bastante esse código aqui, tá? Então, vamos aprender algumas coisas sobre funções, tá? Aqui, essa função que eu estou fazendo, ela já executa várias coisas, porém, ela não me retorna um valor. Como assim retorna? Uma função... geralmente ela vai ser, né? Ela vai ter um tipo de retorno. E aí eu vou fazer questão, nesse curso a gente vai ver isso aqui em outras linguagens, porque tem linguagens que elas são mais rígidas, então eu tenho que declarar se uma função ela vai ter retorno ou não. No caso do JavaScript fica livre aqui, eu só coloco que é uma função. Eu não preciso falar para o sistema, para o meu compilador, né, se ela vai retornar alguma coisa ou não. Tem linguagens que eu preciso, as linguagens que são estritamente tipadas. E aí a gente vai ter uns exemplos, porque é bem legal esse conceito, tá? Nesse momento, apesar de eu estar imprimindo ali no console, eu estou jogando mensagem no console. A minha função por si só, ela não retorna valor. Vocês vão entender. O que é esse negócio de retornar valor, tá? Copiem, né, o código que a gente fez até agora. E aí eu vou apagar esses caras aqui. E aí o que acontece, né? Eu tenho aqui a minha função, que ela imprime um monte de coisa lá no meu console. Não imprimiu agora, por quê? Porque eu não estou chamando. Mas se eu fizer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, declarar uma variável e falar assim, ó, boas-vindas, retorno, e colocar aqui, né, chamar a minha boas-vindas, e passando qualquer nome aqui, qualquer fulano, né, fulano, ele vai executar a minha função, porque eu chamei, né? Só que se eu pegar essa variável onde eu coloquei o retorno na minha função, provavelmente, eu nem sei o que vai ter lá, tá? Mas não vai ter, ele vai exibir porque eu chamei, mas olha só, é undefined. Lembra do undefined? Por quê? Porque a função não retornou nada, tá? Quando nós temos uma função que não retorna nada, anota esse nome que ele pode ser estranho a primeiro momento, mas a gente fala que essa é uma função do tipo void, tá?
É uma função que ela não tem retorno, ela é um vazio, tá? Ela vai lá, executa, mas ela não dá resposta para ninguém. Então eu não salvei nada aqui. Agora a gente vai pegar um exemplo de uma função que sim tem retorno, tá? Nesse caso, essa minha função que tem retorno, ela eu não vou colocar o console log, tá? E vocês vão ver qual que é a diferença. Eu posso misturar, eu posso colocar o console log aqui e mesmo assim ter um retorno, tá? Não tem problema. Mas mais para explicar o conceito, eu vou manter a minha função lá, só não vou chamar ela, tá? Eu vou criar agora uma função bem básica, que vai ser uma soma, tá? E aqui eu vou mudar para retorno função, porque se eu mudar a função, eu não vou precisar ficar mudando o nome da variável, para a gente poder brincar com tranquilidade. A minha soma, ela vai receber dois parâmetros. Essa aqui recebeu um parâmetro só, essa aqui vai receber dois. Essa aqui eu vou colocar, então, A, um número A, né? E B. E o que essa função ela vai fazer? Ela vai fazer algo muito simples. Ela vai retornar a soma de A mais B. Como que eu faço para minha função retornar um valor? Eu vou colocar um return aqui, ó. Return. E aí eu vou colocar A mais B. Agora, se eu chamar aqui, ó, no retorno da função, ao invés de boas-vindas, eu chamar aqui soma. E aqui, né, agora, se eu chamar o soma do jeito que estava aqui, ó, ele vai quebrar. Por quê? Eu estou esperando dois parâmetros e aqui eu estou passando um só. Não existe uma função que tenha um parâmetro só. Então, o que ele vai acontecer aqui? Ele vai dar fulano undefined, né? Porque ele não encontrou isso aqui, tá? Agora sim, eu vou corrigir. E aí eu vou colocar aqui, então, dois números. Ali como na propriedade, né? Desculpa. Aqui na... É isso, na propriedade. Eu estou passando, né? Assim como eu estou passando os valores aqui, a declaração dos valores separados por vírgula, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, quanto que é a soma de 3 e 4? E agora sim, ó, eu tenho o resultado aqui que é 7. Por quê? A minha função, se eu só fizer isso aqui, ó, ela não fala, ela não retorna nada, ela executa o que tem que executar. Se eu vier aqui, ó, e colocar isso aqui numa variável soma e colocar igual isso aqui, e aí eu exibi aqui no console, ó, quando isso aqui for chamado, porque o código tá batendo lá. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai exibir esse 7 que está aqui dentro, né? Eu vou colocar aqui, ó, aqui dentro. Ele vai somar. Então, aqui dentro soma, lá fora ele dá undefined. Por quê? Ele somou, salvou numa variável que está dentro da função e exibiu no console aqui, porém, isso aqui não está retornando. Aqui, quando eu chamo, isso aqui não retorna nenhum valor, ou seja, fica aqui dentro e quando terminar essa função, acabou, tá? Para que ele retorne o valor, eu vou precisar colocar aqui, então, eu poderia colocar, né, tanto aqui, ó, o return soma, se eu preferir, tá? Isso vai funcionar. Ó, quando eu coloco o return, ele vai mandar esse valor aqui, ó, para minha variável e aí ele vai exibir. Ou eu posso simplesmente pegar aqui, ó, direto e dar um return já na soma direto. Então, isso aqui é função. Função não é um assunto tão simples, né? Acho que vale a pena a gente falar mais algumas vezes. Mas o importante é que você entender, né, a vantagem de se usar funções e de criar funções para cada vez mais fazer reutilização do seu código, tá? E também essa diferença entre uma função que não retorna valor, que é esse exemplo aqui em cima, e uma função que retorna valor. Então, se eu colocar boas-vindas de novo aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai trazer undefined, porque não tem o return. Agora, se eu colocar o soma,
Ele vai fazer porque tem um return. Ah, e se eu colocar um console log? Não importa. O importante é que eu tenho um return. Aí eu só vou antes de finalizar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Os números passados foram. Aí eu vou colocar A mais EB, né? E. Aí eu vou concatenar aqui com B. Então eu posso colocar console log para identificar que passou lá pela função, enfim. Alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Console.log. Faltou um mais aqui, ó. Agora sim, os números passados foram 3 e 4 e aqui está o 7, tá? Então eu posso ter o console log aqui, se eu quiser saber se passou pela função ou não. Beleza. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante. O return, além dele retornar, ele identifica que aquilo ali é o último estágio da minha função. Como assim? Geralmente eu vou colocar o return no final da minha função, porque eu terminei de fazer tudo e eu vou mostrar para o mundo o resultado daquilo. E toda função ele vai executar o return uma vez só. Como assim, né? Ele só vai ter um return, ele só vai ter um retorno. Se eu colocar o return ali em cima e colocar aquele console log aqui embaixo, olha só o que vai acontecer. Ele não executa. Por quê? A partir do momento que eu tenho um return, ele sai dessa função, né? Ele termina a execução e ele já vai retornar para cá e ele não continua executando o que está embaixo. Então, coisas que a gente costuma fazer em uma função. Se eu quero uma função que tenha dois tipos de retorno, eu vou ter que colocar uma condição. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, ó, se A maior que B, ele vai retornar isso aqui. Então, eu vou colocar um if aqui, ó. Então, ele vai retornar assim. Se não, eu vou colocar o meu console log. Olha só. Vou colocar o meu console log e vou retornar B-A. Então, na verdade, eu estou até mudando, né? Não é mais uma soma, ele vai fazer soma ou subtração. E aqui, ó, tá vendo que eu coloquei o meu return depois do meu console? Por quê? Se eu colocar depois aqui, ó, ele não vai executar. Então, esse return só vai ser executado se estiver dentro de um if. Olha só como que a gente começou a misturar um monte de coisa que a gente aprendeu nas aulas passadas. A gente já chamou função pelo for, a gente agora está chamando um if dentro de uma função com um else. Então, olha só como que a lógica de programação ela vai evoluindo na nossa cabeça e a gente começa a misturar ferramentas, tá? Então, vamos lá, ó. Se o A for maior que B, ele deveria só me retornar o número 7 aqui, né? Ou o que eu passar aqui. Então, vamos colocar aqui 2, ele deveria retornar um 6. Ó, peraí, 2, se A for maior que B. Então, eu falei o contrário, né? Se eu passar aqui 4 e 2, ele vai me retornar um 6, porque aqui ele vai ser A maior que B. O A é maior que B. Aqui sim ele vai retornar um 6. Beleza. Agora, se eu inverter, né? Se o primeiro número for menor do que o segundo, ele vai subtrair, né, o segundo número pelo primeiro. Ou seja, se eu passar um 8 aqui, aliás, se eu passar um 2 aqui e aqui passar um 5, ele deveria me retornar, ele vai exibir essa mensagem aqui, ó, os números passados foram tal e vai me retornar a subtração do segundo número pelo primeiro. E vai dar aqui 3, ó, 2 e 5 e foi 3. Enfim, e se eu colocar qualquer coisa aqui, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, console log qualquer coisa, vai simplesmente ser ignorado. É muito importante prestar atenção nesse tipo de coisa, tá? Ó, não exibiu qualquer coisa. Se tiver antes do meu return, ele vai executar. Então, assim, é muito importante prestar atenção nesse tipo de coisa, saber, né, dessa possibilidade, porque lá na frente, quando eu for manipular as minhas funções, né, enfim,
eu tenho esse domínio aí de saber quando que eu quero que uma função continue executando ou não. A gente viu bastante conteúdo aqui. Próxima aula, então, a gente vai falar do for each. Agora que a gente sabe função, faz sentido usar o for each. A gente está caminhando aí, a gente está chegando quase no fim. E continua aí, porque ainda tem mais coisas. A minha ideia agora que a gente está aprendendo programação, né, e que a gente está ficando bem afiados aí, afiadas na lógica, a gente vai ver, eu falo, né? Ah, é a base, é a base, é a base. E agora eu quero mostrar para vocês, né? A gente vai ver isso aqui em uma outra linguagem. A gente vai aplicar esses mesmos conceitos em uma outra linguagem. Claro que a gente vai ter que aprender coisas novas, mas vocês vão ver que vai ser muito mais fácil do que se eu não tivesse uma base de lógica de programação. Então, espero vocês aí na próxima aula. Obrigado para quem assistiu até aqui, obrigado para quem está acompanhando o conteúdo desde o começo. E se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários. Vou ficar super feliz aí de tentar ajudar vocês. E muito obrigado aí para quem está acompanhando as aulas. Espero que vocês consigam realmente aproveitar e desfrutar desse conteúdo e que vocês tenham uma carreira brilhante aí pela frente. Então, mais uma vez, um abraço e até a próxima e fui!